Vamos falar nesse vídeo sobre a utilização da regra do ponto para determinar as correntes utilizando análise de malha. Tá? Então aqui a gente tem um circuito elétrico composto por duas malhas. Certo? Nessa primeira malha tem uma fonte de 15 volts, né, com essas impedâncias aqui. E temos aqui uma segunda malha que não tem fonte, certo? E nela participam essas duas reatâncias indutivas. Tá? E entre elas tem uma reatância mútua de J 1.4 ohms. Tá? Então o objetivo aqui vai ser achar essas correntes I1 e I2 que estão circulando nessas malhas, considerando que aqui nessa reatância tem um ponto embaixo e nessa reatância aqui de J1 tem ponto em cima. Tá? Então agora a gente vai utilizar a regra do ponto para determinar essas correntes. Escrevendo a equação para a malha 1, então o que a gente tem? A fonte vale 15 volts, então a gente tem que 15 vai ser igual aqui. Temos aqui nesse ramo série aqui duas impedâncias, uma resistência e um capacitor. Então aqui vai ficar 2 menos J3, que multiplica a corrente I1, certo? Então é essa queda de tensão. Agora vem essa reatância de J4 ohms que pertence às duas malhas. Então a gente tem que fazer a seguinte consideração. A corrente que está descendo aqui por J4 vai ser I1 menos I2. Então essa corrente que está descendo aqui, ela vai ser o que para a gente? Vai ser a corrente I1 menos I2. Tá? Porque como a gente está na malha 1, a corrente I1 é a nossa referência, então a que está descendo vai ser I1 menos I2. Então a gente pode escrever a queda de tensão que vai acontecer aqui. Vai ser o que então? Vai ser mais J4, que multiplica a corrente I1 menos I2. Tá? Então, aqui está feita a parte condutiva da equação da malha. Agora a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Existe esse acoplamento aqui da indutância mútua entre essa reatância de J4, que divide as duas malhas, e essa reatância de J1, que está apenas na malha 2. Tá? Então, o que acontece? Quando a corrente I2 circular aqui por J1, através da mútua produz efeito aqui em J4. Então, vamos escrever esse efeito, então. Que, por sua vez, vai ser o quê? Vai ser J 1,4, né, que é a reatância mútua, vezes a corrente I2, certo? Agora tem o seguinte, tem que esse sinal aqui vai depender da regra do ponto, tá? Então vamos ver o seguinte, ó, aqui em J4 desce I1 menos I2, só que essa corrente está saindo pelo ponto. E já aqui em J1, né, está chegando essa corrente I2, que por sua vez está entrando pelo ponto. Então, uma corrente sai pelo ponto e a outra está entrando. Então, nesse caso, vai ser sinal de menos aqui. Tá? Então, a gente tem essa situação. Então, temos a malha 1 aqui. Então, recapitulando. I1 menos I2 sai pelo ponto e a corrente 2 entra pelo ponto. Então, por isso que está o sinal negativo. Agora vem um trabalho algébrico aqui. Então, vamos colocar em evidência tudo que tem a corrente I1 e tudo que tem a corrente I2. Aqui, então, colocamos em evidência todos os múltiplos da corrente I1 e aqui em evidência todos os múltiplos da corrente I2. Tá? Então, escrevendo a equação mais simples para essa malha, a gente tem a seguinte situação. Tá? Então, aqui a gente tem a forma mais compacta possível. Então, ficou 15, aí fica 2 mais J1 que multiplica a corrente I1, menos J
5,4 que multiplica a corrente I2. Tá? Agora a gente vai escrever isso, a mesma coisa, certo? Fazer a equação da malha 2 aqui. Vamos observar que a malha 2 não tem fonte, tá? Então, a gente sabe que, né, a somatória das quedas de tensões numa malha fechada é igual a zero. Então, vamos começar por esse ponto aqui, certo? Então, vamos percorrer a malha aqui no sentido horário, dar a volta e até finalizar no mesmo ponto que a gente iniciou. Então, quem vai ser a primeira queda de tensão que aparece? Vai ser nessa reatância de J1, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que zero vai ser igual a quem? A J1 que multiplica a corrente I2, tá? E agora, quem que a gente tem? Ó, a gente está na malha 2, então estamos percorrendo ela no sentido horário. Ela que vai ser a nossa referência. Então, quem vai ser essa corrente que está subindo aqui, então? Certo? Essa corrente que está subindo aqui, ela vai ser o quê? Vai ser I2 menos I1. Certo? Então, essa corrente que sobe é I2 menos I1 agora. Aqui a gente tem, então, J4, que multiplica as correntes I2 menos I1. Ok, então está aqui toda a parte condutiva da malha. Agora vamos analisar a questão desse acoplamento entre as duas reatâncias. Então a gente viu igual na outra malha, quando a corrente I2 passar por J1, ela vai produzir efeito nessa reatância de J4. E vice-versa, quando a corrente I2 menos I1 passar por aqui por J4, através do acoplamento vai fazer efeito em J1. Então vamos considerar esses dois efeitos aí. Então, primeiramente, vamos considerar I2 aqui, passando por J1. Então a gente vai escrever o seguinte, né? A gente tem essa queda de tensão aqui, J1 que multiplica a corrente I2. E qual vai ser esse sinal? Vamos analisar a regra do ponto agora. A gente tem I2 menos I1 entrando pelo ponto e I2, né, aqui por J1 está entrando pelo ponto também. Então a gente vê que ambas as correntes estão entrando pelo ponto. I2 menos I1 entra pelo ponto em J4 e I2 entra pelo ponto em J1. Então aqui vai ser mais, porque ambas as correntes estão entrando pelo ponto. Aliás, a mútua aqui não é 1, como eu escrevi aqui, é 1.4. Então, aqui é J 1,4 que multiplica a corrente I2. Agora a gente também tem o oposto também. I2 menos I1, quando passa em J4, produz efeito aqui em J1. Então a gente já viu que esse sinal é positivo, porque ambas as correntes entram pelo ponto. Então o que a gente pode escrever aqui? Então isso aqui vai ser mais J 1,4 que multiplica I2 menos I1. Então está aqui, né, a nossa equação de malha para a malha 2. Agora vamos fazer o mesmo tratamento algébrico. Vamos colocar em evidência todos os múltiplos de I1 e I2. Aqui então, né, colocamos em evidência, né, os múltiplos de I1 e I2. Agora vamos escrever a forma mais compacta possível. Aqui, certo? Escrevemos da forma mais compacta possível. Então, temos aqui menos J 5,4 que multiplica I1, mais J 7,8 que multiplica I2. Agora a gente vai escrever isso na forma matricial, certo? Tanto essa equação quanto essa daqui.
Escrevendo na forma matricial, né, essas duas equações, a gente obtém essa formação aqui. Então, aqui temos o vetor das tensões, o vetor das correntes que a gente quer encontrar, e aqui a nossa matriz impedância. Vamos observar que isso aqui é uma matriz simétrica. Tá? Então, a gente tem a diagonal principal aqui, então o que tem para cima da diagonal principal também tem para baixo. Tá? Então, quando vocês forem fazer, né, a análise de malha, obviamente que essa matriz ela tem que ser simétrica. Agora, vamos pegar isso aqui, né, e jogar. Isso aqui vocês podem jogar na calculadora, no Octave, certo? Em qualquer programa que resolve sistema linear ou fazer via determinantes. Colocando esses valores aqui então no Octave, né, resolvendo o sistema linear, a gente obtém essas correntes. Então, a corrente I1, que circula nessa malha aqui, ficou com 4,42, fase 53,86. Já a corrente I2, que está circulando nessa segunda malha aqui, ela está com 3,06, fase 53,85. Tá? Então, esse foi o exercício, né, que é envolvendo análise de malha, envolvendo a regra do ponto. Tá? Então, é bem similar ao que envolve apenas a parte condutiva, certo? A gente tem que acrescentar a parte indutiva, que é o efeito que uma bobina provoca na outra quando tem circulação de corrente. Tá? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado.